Ai, ai, ai. Muito bem, gente. Vamos mais uma aula aí sobre movimento wesleyano. E hoje a gente vai estudar o quadrilátero. Quem já ouviu falar do quadrilátero wesleyano? O Major já ouviu falar. O Marcos não. Viviane, já ouviu falar do quadrilátero? Tom já? Já ouviu, Tom, falar do quadrilátero já? O quadrilátero é uma regência. É uma regência. Tem um áudio aberto aí, acho que é do Tom. Tem um áudio aberto aí. Ou da Viviane. Não, tá vendo fechado. O quadrilátero, ele é uma normativa que os pregadores wesleyanos usam, né? Pelo menos é suposto usar, né? Onde a mensagem que pregamos deve passar por 4 crivos. Por isso que eu acho bonito nesse movimento, cara, essas coisinhas, né? Tanta regrinha, tanta coisa, mas isso é bom, isso é bom. Por isso que chama-se, né, metodismo wesleyano, por causa disso aí. Então, essa regrinha, ela está contida na hermenêutica, na exegese, até mesmo na homilética. E ela vai fazer um filtro na mensagem por 4 princípios. Se o que você prega é bíblico, se o que você prega tem razão, tem alguma noção, se o que você prega está na tradição da igreja, é uma coisa que é comum entre nós, e se o que você prega é uma experiência pessoal com Deus. Vamos buscar aqui nosso template. Hoje eu falei template, ó. Agora está ficando bonito, hein? Ué, cadê o template? Eu falei template. Deixa eu abrir ele aqui. Tá aqui. Espera um pouquinho. Vamos lá. E vamos estudar direitinho esse quadrilátero wesleyano. Vamos lá, aqui, quadrilátero. Muito bem. Pronto, agora eu vou ver se eu consigo trazer. Agora vamos para o screen agora. Aqui. Agora veio. Tá aí, tá escrito aí? Quadrilátero wesleyano como chave hermenêutica? Muito bem. Muito bem. Ô, Tom, você fez as provas lá, Tom? Fez, né? Eu mandei ali já, eu mandei agora. Eu tive mandou. que resolver um negocinho antes, não deu para mandar aquela hora, tá? Tá bom, beleza. Eu já tava no jeito. Você falou, tá falido, meu irmão. Glória a Deus. Tá falado. Boa, né? Boa, boa. O quadrilátero wesleyano. Daqui para frente agora, o pastor Anderson, o pastor Marcos aí, o pastor Davi, o pastor Tom vai ter que usar essa chave aí, ó. Para ficar a mensagem, dá uma melhorinha na mensagem aí. Glória a Deus. Vamos lá, introdução. O fato de trazer a hermenêutica como a regente dos estudos do quadrilátero wesleyano nos leva primeiro a formar o campo acadêmico. Primeiro, trazendo o significado de hermenêutica. Depois, o fundo histórico e conceitual do quadrilátero. Sua historicidade, sua evolução e aplicabilidade no contexto espiritual, social, comportamental de nossa teologia. Então, vamos lá, hermenêutica. Hermenêutica é interpretação da palavra, é a base de interpretação. Etimologicamente, o vocábulo hermenêutica é oriundo de Hermes. Na Grécia Antiga, Hermes era um personagem mítico, de mito, né? Que por sua capacidade de compreender e revelar, intermediava a mensagem dos deuses aos homens. É claro que era uma coisa de mitologia grega, mas o pessoal importou a ideia para falar sobre a hermenêutica. A hermenêutica é a interpretação de um texto. Você tem um texto, você tem lá um parágrafo, você tem um artigo, você faz uma hermenêutica. Você vai estudar a questão contextual, histórica, local, conjugação, a interpretação filosófica, tudo isso tem a ver com a hermenêutica em si. Quando você vai pregar a mensagem, você tira um tempo para estudar a Bíblia, estudar alguns conceitos, alguns livros. Você está criando um campo hermenêutico para você fazer uma coisa bem legal. O texto e contexto. Primeiro, equilíbrio da palavra. 1 Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Então, essa aí é uma parte contextual, né? O texto e contexto de uma hermenêutica.
Paulo está mandando ele permanecer para aprender, e se ele aprender, ele vai desenvolver a salvação, ele vai... Então, existe todo um texto e um contexto. Aí vem aqui, ali tem um texto, vamos aqui para o contexto agora. Toda a escritura divinamente é inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir e para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vocês perceberam a palavra perfeita aí? Esse versículo também é usado na tese da perfeição cristã da teologia wesleyana. Agora vem a homilética. Então, você já entendeu, hermenêutica é a interpretação de um texto. Tudo que ele puder interpretar para nós. Qualquer informação que ele nos der, histórica, contextual, local, cultural, é a interpretação de um texto. Okay? Agora, homilética. O termo homilética é também oriundo da língua grega e significa técnica de expressar em público. Daí também procede o derivado homilia. Quando vocês pregam no culto à noite, lá, no domingo, é a homilia que estão fazendo, que significa um pequeno discurso ou tentativa de persuadir uma assembleia de pessoas. A arte de falar em público é uma prática da filosofia grega, desde os primórdios da sua história. No entanto, o cristianismo... errei aqui. No entanto, o cristianismo, lá embaixo, usou como base de sua pregação a partir do século XVII. Então, homilética, ela envolve também gesticulação, articulação, retórica, oratória, e tudo isso tem a ver com a homilética. E você cria ali, ou traz uma homilia para a igreja. Então, desenvolvimento do campo acadêmico. Hermenêutica, exegese e homilética. Enquanto a hermenêutica se ocupa na interpretação das palavras, figuras e sinais, a exegese ocupa-se no amplo exercício da compreensão dos textos, formando o contexto com interpretações amplas. Então, olha, apareceu mais uma coisa, a exegese. A exegese pega um texto. Lembra que eu falei sobre a verdade, a letéria, euleteria, lembra aquilo lá? Aquilo foi uma exegese que eu fiz com vocês. A exegese pega o texto e trabalha o contexto dentro do texto. Você vai pegar versículos, vai calçar aquela interpretação. A hermenêutica ela é mais ampla. Ela compreende o texto, mas ela abre mais para uma visão mais geral. A exegese é a palavra. E vai tentar linkar a palavra com outra palavra, até chegar onde a gente quer. Formando o contexto com interpretações amplas. Digamos que a hermenêutica está inserida dentro da exegese. E homilética é a forma de passar essas informações por meio de discurso, gestos e comunicações. Então, são duas irmãs e um irmão aí, ó. As duas irmãs são a hermenêutica e a homilética. O irmãozinho é o exegese. Pode até colocar o nome do seu filho de exegese, é legal. Ô, Eze, tudo bem, Eze? Exegese. Então, a exegese, né, vai pegar e vai trabalhar o texto. Na verdade, acho que eu coloquei o gênero errado, porque é a exegese mesmo. Então, são três irmãs, na verdade, são três irmãs. A exegese pega o texto, tá? A hermenêutica amplia o campo e a homilética você entrega o que você entendeu. Ficou claro? Então, exegese, hermenêutica, homilética. Ok? Aí vem a fundação tríade, a exegese, a hermenêutica e a homilética. Então, exegese, hermenêutica, homilética. Ok? Você consegue fazer comigo isso aí, ó? Exegese, que é o pequeno, tá? Vamos lá? Exegese. Isso. Hermenêutica, homilética. Tá vendo? Ó, é o exercício do pregador. É a flexão. Paga 10 aí. Paga 10 assim, ó, entendeu? Aleluia. Hermenêutica se ocupa na interpretação das palavras, figuras e sinais. Exegese se ocupa no amplo exercício do texto em si, contexto,
interpretações. Olha, a exegese não mexe com sinais, figuras, é só texto. A homilética é a forma de passar as informações, ok? Agora vem o quadrilátero wesleyano. Aí, ó, você tem 4 lados aí, ó, a tradição, a Bíblia, a razão e a experiência. Tradição, Bíblia. Então, pastor, professor, como é que eu consigo decorar isso aí? É muito fácil, quer ver? Da onde veio o movimento wesleyano? De que país? Da Inglaterra, que é a Bretanha, não é a Bretanha dos bretões? Então, pega o B de Bíblia, o R de razão, o E de experiência e o T de tradição da de Bretanha. Facinho. Brett, Bíblia, razão, experiência, tradição. Bretanha, ok? Então, tudo que se pregava tinha que ter uma base bíblica, tinha que ter alguma razão. Você vai pregar, tipo, irmãos, quem que matou Odete Reutemann? Até hoje ninguém sabe. Para mim foi o Beto. Para mim foi o Beto, mas não vai fazer sentido no culto, né? Irmãos, eu queria pregar hoje sobre a CPI do Bolsonaro. Não tem nada a ver, não é mensagem para a igreja. Não está fora da razão, está fora da casinha. Você pode marcar um outro dia no salão social, convidar a comunidade para discutir a política de bairro. Aí tudo bem. Mas no culto é para Deus. Olha, agora coisa pessoal, tá? Eu tenho dificuldade com esse negócio de culto de ação de graça pela vida da irmã Maria. O culto é para Deus ou para a irmã Maria? Culto de aniversário do pastor. Então não chama culto, não, chama de reunião, encontro, chama de programação. Culto, 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 culto. Culto é para Deus. Bom, então, o Major vai fazer aniversário. Eu vou fazer aqui uma programação para abençoar e orar pelo Major, cantar uns corinhos, dar uns presentes para ele, um cheque de 10 mil, pronto, né? Aí você fez uma festa, abençoou o Major, ele ficou feliz, e embora teve oração, teve palavra, né? Foi estilo de um culto, mas é uma programação. Quando você insere a palavra culto, você compromete a reunião. Então, é uma programação, um evento, aniversário da igreja, aleluia. E aí você tem um culto. Aí quando você prega, tem que ter razão do que você prega lá. Entendeu? E olha, tem cada coisa que está saindo por aí agora, que essa internet, rapaz, a turma posta mesmo, né? Tem que ter muito cuidado com o que anda se falando aí, ó. Aí você vê a tradição, que é uma coisa que é comum na tradição da igreja fazer, que não vai chocar, que não vai... Vamos supor que o superintendente Roberto Vieira queira falar sobre a igreja Nazarena da Escócia. Aí ele vai para o culto com traje escocês, com saia, aquela saia escocesa, aquelas pernas, aquelas meias. O povo vai chocar, não vai? Ué, mas ele está trazendo a tradição, eu vou pregar aqui igual o escocês. Não, não, prega o brasileiro mesmo e fala da Escócia que é melhor. Porque vai chocar, não vai dar certo, vai chocar. Então, aquilo que não choca, vamos lá, é tradição, é costume fazer, não vai chocar, vamos fazer. E a experiência, né? Toda mensagem que você prega tem que ter uma experiência com Deus, ela tem que prover, né? Uma experiência com Deus. O quadrilátero significa quadrilátero é quatro, látero, lado. Figura geométrica que possui 4 lados do mesmo tamanho. Bom, você não precisa explicar que tu não está vendo isso aí. Breve análise. 3 descrições. Foi Albert Outler. Ele é de 1908 a 1989. Quem classificou o termo quadrilátero ao estudar a forma dos primitivos metodistas realizavam suas interpretações. Então, o Wesley não usava esse quadrilátero, quer dizer, ele não declarava esse nome, quadrilátero. Quem observou foi Albert Outler. Descrição número 1. Significava a base do pensamento wesleyano do século XVIII, das interpretações tanto teológicas como de eventos sociais. Descrição 2. Embora nem mesmo John Wesley tenha se referido ao termo, estudiosos chegaram a esta conclusão estudando as entrelinhas dos ensinos e educação metodista. Descrição 3. É uma chave importante de hermenêutica e exegese na interpretação de compreensão, diretrizes, até mesmo
doutrinárias do movimento. O quadrilátero wesleyano, a chave hermenêutica. 4 crivos por onde se passa a interpretação dos eventos. Olha lá. Primeiro, você faz 4 perguntas. Aí eu vou fazer o seguinte, vocês deverão pregar no final de semana aí, né? Então, o que você vai pregar? Faz a primeira pergunta. Está na Bíblia? Não vem com essa de irmãos, eu quero pregar hoje sobre o Pequeno Príncipe. Não. O Pequeno Príncipe não está na Bíblia. Na Bíblia quem está é o Grande Príncipe, é o Rei dos Reis. Então, prega sobre ele. Está na Bíblia? Segunda pergunta. Faz sentido o que eu vou falar? Faz sentido? Né? Tem pregador que quer impressionar, fala, irmãos, hoje eu quero pregar sobre o prisma paradoxal. Meu Deus do céu, o que é isso? Né? Faz sentido. Terceiro, é um princípio? Está na tradição da igreja? Quarto, é algo de convicção pessoal? É uma experiência minha com Deus? O que eu vou pregar? Irmãos, olha que coisa linda isso aí. Eu pergunto a vocês, hoje em dia, esse monte de baboseira que fala nos púlpitos aí, será que o pessoal coloca esse crivo aí para pregar? Eu acho que não. Estão pregando coisa que não está na Bíblia, estão pregando coisa que não faz sentido, estão pregando coisa que não é princípio, estão pregando coisa que não é convicção pessoal. E o quadrilátero, irmãos, ele coloca a mensagem dentro dessas 4 bases de excelência. Aí vem o fluxo, levando através, né? Primeiro tem a Bíblia tem ela mostra que a minha mensagem é bíblica, então eu vou para a razão, tem que criar uma situação que eu possa passar para as pessoas de uma forma razoável, que elas entendam, e que eu possa reforçar a tradição da igreja, e que isso possa culminar numa experiência. Então, eu recebo pela Bíblia e dou na experiência. Aí vem a base. O que diz o quadrilátero? Diz que as informações teológicas, culturais, sociais, espirituais precisam passar por 4 crivos. A Bíblia, só a Escritura. A da razão, existe coerência. O da experiência, o que é pessoal, relevante. E tradição, o princípio adquirido por inegociável. Nesse parâmetro, John Wesley estabeleceu que toda informação, seja ela bíblica, social, espiritual, política, teria de passar por esse filtro de equilíbrio. Ou seja, essas 4 formas de atestar a veracidade de um assunto. Dessa forma, Wesley fazia da Bíblia a autoridade primária e final, e considerava as outras 3 como essenciais da formação da doutrina em sua aplicação na vida. Aí, o ciclo dos cubos, a harmonia do 5º elemento. Tudo que você recebe e repassa cria um 5º elemento da comunicação. Olha, a Bíblia, a razão, a experiência, a tradução, vai criar um 5º elemento. Quem é o 5º elemento? É o objetivo da sua mensagem. Ela alcançou o objetivo, ela criou o 5º elemento. Entendeu? Ao ciclo didático agora, 2 segmentos. O segmento, a informação passa por um filtro, você, aí tem o in, o que você assimila e passa para as pessoas, é interpretar, e o out, o que as pessoas assimilam de você, que é o ensinar. Aí no meio eu tenho um equilíbrio. O que eu interpretei? E o que foi que eu ensinei? Interessante, né? Agora, na questão do crivo da Bíblia, aqui tem um quadrante aí bonito, o crivo das Escrituras. Esta interpretação, segundo o pensamento wesleyano de doutrinas, Deus se move em características onis. Onipresença, onisciência, onipotência. 3 características onis de Deus, tá? Preste bem atenção agora. As características onis, elas são os sinais internos. Se quiser anotar isso aí é informação relevante. Deus possui 2 sinais, os sinais internos e os sinais externos. Os sinais internos são 3, onipresença, onisciência, onipotência. Os sinais externos são todos, amor, justiça, bondade, graça, retidão. Interessante isso. Ele é perfeitamente santo, bom e justo. Nossas decisões precisam estar embasadas na lógica da palavra de Deus, e nossa obediência deve ser em amor e justiça, cumprindo e obedecendo exatamente o que diz as Santas Escrituras. Alguém disse que um texto fora de contexto é sempre base para um pretexto.
Aí vem a razão, o crivo do bom senso. Depois do que a Bíblia ensina, temos que provar pela razão, pela coerência, pela transparência da ética cristã, social. Seria ilógico usar a razão antes da revelação da palavra de Deus. Portanto, o que Deus disse em sua palavra deverá estar em harmonia dentro do equilíbrio da razão, da seriedade, da coerência e da verdade. A partir daí, uma vez vencido esse crivo da razão, prossegue-se a interpretação. Aí nós temos uma tradição. Na sequência, é o crivo da ética. Olha que interessante, ó. A Bíblia é o crivo das Escrituras, certo? A razão é o crivo do bom senso. A tradição é o crivo da ética. Você está tendo uma aula, gente, do organismo wesleyano, está por dentro. Coisa fantástica isso aí. Isso é excelência, gente. É uma excelência de vida isso aí. Na sequência vem a tradição pelo simples fato de manter o que é de valor agregado. Não há na tradição tamanha relevância como nos outros argumentos do quadrilátero. Porém, tradição não é tradicionalismo. A tradição mantém acesa a chama da honra, dignidade, austeridade de uma família, povo e nação. As tradições existem para serem respeitadas, porque elas foram agentes de construção de valores morais éticos para a humanidade. Quem de vocês ainda, se o pai e a mãe é vivo, ainda fala bênção pai e bênção mãe? Eu falo bênção pai, eu peço bênção mãe. Então isso é tradição que não pode morrer. O meu pai faleceu tem uma semana, ainda estou sofrendo a perda dele e a falta. Eu e meus irmãos temos um grupo de zap, né? Meus irmãos, nós somos em 7. Todos os dias a gente elenca uma tradição do pai, uma honra que a gente nunca pode esquecer. Primeiro, que nós somos filhos dele. Nós carregamos o sobrenome dele. Entendeu? Meu pai dizia, se você for fazer alguma coisa de ruim na sua vida, se você escolher errar, por favor, tire meu nome do seu nome. Entendeu? Então, todo dia nós, irmãos ali, a gente discute o que o pai fez. Hoje nós falamos sobre o bom humor dele. Papai tinha um bom humor. Ele enfrentava as dificuldades sorrindo. Ele não tinha palavra para reclamar, para bater, para ficar nervoso. Ele se comportava com bom humor. O que é isso? São valores, são tradições. O que vocês aprenderam alguma coisa com seus pais, com suas mães, que eles deixaram? E ninguém é perfeito, mas a família sempre tem algum tipo de valor. É isso aí, é tradição. É manter o valor, né? Glória a Deus por isso. A experiência, o crivo da confirmação pessoal. A experiência se identifica muito com o campo da fé, porque, ao contrário de outras bases, esta é evidenciada pelo campo da fé. Portanto, é muito pessoal, embora as outras reúnam elementos externos para comprovar a decisão de uma veracidade, a experiência é de questão de ordem pessoal. Assim, há dificuldade de trazer um argumento, essencialmente porque é uma ação abstrata, porém, não podemos negar. Aí vem a chave da interpretação wesleyana, são 4 itens. A Bíblia, o que Deus diz, chave 2. A razão, o que a lógica diz, chave 3. Tradição, o que as coisas antigas dizem, e chave 4, a experiência, o que suas convicções dizem. Então, é isso que é interessante nessa questão do quadrilátero. A harmonia, o que se espera da igreja? E assumindo que existe um Deus, afirma que sua palavra, passando pelo que é lógico e bom senso, ouvindo o que as coisas antigas nos deixou, por valores éticos e morais, tendo a certeza em seu interior que é uma experiência que traz paz, prossigamos a ensinar. Se o que você faz não é antibíblico, não é antiético, não é ilegal, não é imoral, faça. Essa lição aí eu aprendi lá na Universidade dos Estados Unidos, quando eu fiz o mestrado. São 4 coisas também. O que você vai fazer ou falar, se não for imoral, se não for ilegal, se não for antiético e se não for antibíblico, pode falar à vontade, fazer à vontade, sem problema nenhum. Amém? Então, vamos lá. Eu queria perguntar ao Tom qual que é a relevância do quadrilátero na pregação do Evangelho hoje. O que você entende quando se toma como base o quadrilátero?
Mas você traz conteúdo para aquilo que você vai trabalhar com a igreja, baseado em história, em fatos, em dados, porque uma coisa é eu pegar um texto e sair falando ele do jeito que eu li ali e concluir aquilo que o meu raciocínio entendeu. Outra coisa é eu ter a base, saber do contexto, o texto histórico, o que se passava na época, condições da época, né? E trazer isso para os nossos dias, adequar ele para os nossos dias com bagagem, para que as pessoas. Eu tenho trabalhado muito para que as pessoas elas entrem dentro do que nós estamos falando. Então, para elas entrarem dentro, você tem que ter pontos onde elas consigam se identificar com aquilo. Eu vi isso já na história, eu vi isso em determinado lugar. Então, como questões de tradições, o que a cultura tinha naquela época é fundamental, porque senão a gente pega aí e aí houve esse monte de baboseira que a gente está ouvindo nos últimos anos aí. Sem nenhum crivo, né, Tom? Sem nenhum crivo. Amém. Irmã Vivian, você pode citar os 4 pontos do quadrilátero? Se puder, na ordem. Pastor. Na ordem, vamos ver. Não prometo. É a razão, a criação, a tradição e a experiência. E a Bíblia? E a Bíblia, perdão. Bíblia. A Bíblia. Eu acho que eu coloquei no lugar da criação. Na verdade, tem um pessoal que fala do quadrilátero colocando a criação no lado da Bíblia e colocando a Bíblia no meio. Mas foi uma turma agora em 1970. Para mim, eu acho que não precisa fazer isso. A Bíblia já subentende-se que ela tem a criação. A Bíblia é criacional, então não preciso gastar tempo com isso. O fato é que a mensagem wesleyana tinha essa base. Então, a Bíblia, em primeiro lugar, pensa em Deus, acima de todos, né? A Bíblia. A razão aqui, ó, né? A razão, a tradição e a experiência pessoal. Então, não tem nenhum problema. Marcos, você podia escolher homilética, hermenêutica ou exegese? Qual delas você escolhe para dar uma ideia do que você entendeu? Se você não entendeu, a gente explica de novo. A exegese, né? Que é a razão, né? Se não me engano. Que é a razão de colocar a razão, como eu estava entendendo que o senhor estava explicando, elas se juntam todas, né? Para poder ter ciência realmente, provar que é da Bíblia, né? Ter a experiência Desculpe, que está meio pesado para falar hoje. É verdade. Eu não pensei nisso. O senhor me perdoe, tá? Marcos, está um pouquinho mais pesado. Deixa eu te ajudar, então, no seu raciocínio. A exegese trata do texto. O texto. Do texto. Do texto. A hermenêutica... Bom, a hermenêutica vou deixar para o Major agora. O que o Major entende da hermenêutica? Lembra que eu fiz com a mão assim? Tá, pá, então, é por aí os sinais. Ela vem mais se eu não me perdi ali, ela vem, era o texto, era do entendimento, texto e a palavra, né? A humilha, o senhor falou, a homilética vinha da humilha, né? Homilia. A exegese ali que era do texto. Isso. E a hermenêutica era da palavra, né? A hermenêutica ela é mais ampla. Ela vai estudar sinais, figuras. Por exemplo, se eu pregar sobre a estátua do sonho de Daniel, aquela estátua, na exegese eu vou trabalhar o termo profecia. Profecia, ligado tal, porque o Daniel fala, lá na frente vai ter o império e tal. Já a hermenêutica, ela trabalha a figura da estátua, os pés, né? A cabeça de bronze, lá, tem uma especificação da estátua ali, e vai pegar o ouro, vai ligar no ouro nisso aqui, a prata, o ferro. Então, a hermenêutica, ela é a regrinha que eu fiz aqui, ó. Exegese, hermenêutica e homilia. Então, a exegese hermenêutica trabalha o texto, hermenêutica o contexto maior, e a homilia entrega. Tudo isso dentro da ideia do quadrilátero.
Olha que interessante esse tipo de coisa. Eu pergunto a vocês, qual denominação tem isso por aí? O pessoal vai para a igreja, acha que é crente, pega uma Coca-Cola, se unge, diz que é pastor. E não sabe essas coisinhas aqui tão interessantes que é base, né? Quando a pessoa prega, tem base no que ela faz. Ok, pessoal? Glória a Deus. Tudo certinho aí, né? Amém? Então, estamos aqui encerrando o quadrilátero wesleyano.